Efésios capítulo 5, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Levai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem em conversação toda, nem em palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque os que eles fazem oculto só referia vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, pedimos a Ti, Senhor, que possa fazer-nos compreender a Tua palavra esta noite e aplicá-la à nossa vida. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa iluminar cada mente e que todo entendimento, Senhor, seja aberto para entender, aprender, compreender aquilo, ó Deus, que devem fazer parte da vida dos filhos de Deus. Senhor, glorifique o Teu santo nome neste momento e nesta hora, operando eficazmente em nosso coração conforme a Tua vontade. Quanto a mim, concede-nos tão somente a sabedoria que vem do alto, Senhor, pois eu sei que de mim mesmo, Pai, nada posso fazer, mas sei também que se Tu falares, a Tua palavra não voltará para Ti sem realizar o devido efeito. Então nos abençoa nesta hora e fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos em plena época de consciência cristã. O tema principal é sobre a palavra de Deus. A Tua palavra é a verdade, é isso? Glória a Deus por isso. Também estamos no ano dos 500 anos da Reforma. E hoje em dia o que mais se fala é a questão da igreja ser reformada. E como no tempo passado a luta também foi sobre isso, porque havia a igreja do Senhor se desviado da verdadeira fé, houve necessidade de Deus levantar homens para que lutasse contra tudo aquilo que estava se estabelecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo e que não era biblicamente correto. Assim foram com tantos homens que deram sua vida
e foram queimados e torturados, foram excomungados da igreja, porque lutavam por uma causa maior, que era a vivência da palavra genuína do Senhor. Louvado seja Deus. E aí então, Deus usa Martim Lutero para ir contra o catolicismo da época, contra as indulgências, algo antibíblico, na qual ele desenvolveu 95 teses e afixou na igreja de Wittenberg, onde ele ministrava. Isso foi estupim para que hoje nós sejamos considerados protestantes, evangélicos protestantes. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Graças a Deus por isso. Já nos dias de hoje nós combatemos também contra outras coisas que assolam o nosso meio. Nós não temos certas indulgências, aparentemente, em nosso meio, nem idolatrias também em forma de imagem, de escultura, do santo, outras coisas, mas muitas coisas surgem em nosso meio, em nossa vida, que permeiam o nosso coração, que ainda tem a natureza pecaminosa e nos distanciam do Senhor. E isso não é de hoje. Nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo exortar a igreja de Éfeso. Há 2000 anos atrás, mais ou menos, tá bom? Ele estava escrevendo uma carta para chamar a atenção da igreja de Cristo. A igreja estava situada em uma cidade, na sua maioria gentílica, que adoravam certos deuses e foram convertidos ao cristianismo, e que certas pessoas, certos mestres se introduziram na igreja, colocando algumas ideias contrárias à palavra de Deus. Ideias como questão de que a matéria é mal, o corpo é mal e o espírito é bom, então você pode fazer o que quiser com o corpo, que você não prega, no fim de tudo o corpo vai ser entregue à terra e o espírito volta a Deus. E assim nós podemos fazer o que bem nós entendermos da nossa vida, viver pecando a torta e à direita com o corpo, que nós não estaremos ofendendo ao Senhor. E Paulo veementemente combate contra isso, com todo tipo de pensamento que possa permear o coração do cristão para se desviar daquilo pelo qual ele foi comprado. O propósito maior de engrandecer a Deus e de que Deus seja glorificado na vida daqueles que Ele salvou pelo sangue precioso de Jesus. Por isso mesmo, Paulo escreve essa carta e ele coloca nos seus primeiros capítulos a grandiosidade da obra de Cristo em favor dos crentes. E aí por isso que ele exalta ao Senhor e diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E ele diz o que foi que Deus fez a nosso favor. Só relembrando, tá bom, para nós que tem que ter essa consciência. Nós estamos perdidos nas trevas, nós éramos conduzidos pelo príncipe da potestade do ar, pelo espírito que atua nos filhos da desobediência, pelo espírito que atua no mundo. Nós éramos governados por ele, nós não tínhamos iluminação na nossa mente, nós não conhecíamos nem compreendíamos Deus, nosso coração não se inclinava para o Senhor, em buscá-lo e viver para Ele. Nós éramos totalmente perdidos, entregues às trevas, e não havia ninguém, nem nada neste mundo que pudesse nos libertar. Mas Deus, o seu amor, sua bondade e misericórdia, envia e resolve revelar Jesus Cristo ao nosso coração. E aí hoje nós que professamos ao Senhor, fomos alcançados por Ele, fomos iluminados, como João diz, que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade de quem quer que seja, do sangue, nem do sangue, mas nascemos de Deus. Irmãos, nós nascemos de Deus. Nós somos filhos porque nascemos de Deus, porque o Espírito Santo operou no meu coração, no seu coração, e nos deu nova vida. Louvado seja Deus por isso. Amém? Então, nós provamos isso, bendito seja o nome do Senhor. Só que a gente percebe também que em nós existe ainda a questão dessa natureza pecaminosa, que nos impulsiona a fazer aquilo que não é agradável a Deus. E facilmente nós podemos ser enganados por essa carne, ludibriados por ela, e atentamos em fazer certas coisas que desagradam a Deus, até acreditar em certos dogmas ou certas doutrinas dos nossos mestres e nos desviar da genuína fé.
Então Paulo, querendo combater contra isso, fala da preciosidade da obra do Senhor e fala também, ensinando a nós, e isso é maravilhoso, e por isso eu celebro tanto e alegro em Deus, por causa do tema que também está sendo tratado nessa consciência, de que a palavra de Deus é a verdade, e é a doutrina que transforma o nosso coração. Paulo, em outra carta, anunciando sobre isso, que ele não teria conhecido o pecado se a lei ou a doutrina não tivesse dito que era pecado. E aí então conheceu a cobiça, e ele não teria conhecido que cobiça era pecado se a palavra de Deus não dissesse a ele que era pecado. Paulo então agora escreve para uma nova comunidade de crentes, um povo nascido de Deus, que precisa saber como viver para Deus, porque a gente não sabia, nem eu nem você. Irmãos, nós éramos tão leigos que qualquer onde a gente entrasse, em qualquer igreja, e que a gente achasse que a pessoa que estava lá na frente era tão espiritual, o que ele dissesse para a gente fazia. Porque isso aconteceu comigo, e aconteceu com vocês também. Tá? Nós acreditávamos que certas pessoas que estão no culto têm realmente sabedoria de Deus, autoridade de Deus para estar ali, são homens e mulheres espirituais, e quando eles não são firmados na doutrina, eles estão ensinando outra coisa, que não é a palavra de Deus. E por a gente ser leigo, ser imaturo, ser novinho, neófito na fé, nós somos conduzidos por eles a fazer certas coisas. Então a gente dizia as coisas, a gente pulava de um jeito, a gente fazia outra coisa, a gente aceitava o que eles diziam. Da mesma forma que existem homens dessa natureza, existem também outros que, por tanto estudarem, começam também a serem liberal demais e a abrirem muito as coisas para que nós possamos experimentar até coisas mundanas. E nós achamos que isso não agrada ou não ofende a Deus, porque nós estamos já assim, conscientes demais ou com saber demais para acharmos que isso ofende ao Senhor. E eis a razão porque nós precisamos hoje de uma nova reforma, uma reforma dentro da igreja cristã, que é aplicarmos uma teologia bíblica verdadeira e centradas nas palavras das Escrituras, pela inspiração do Espírito Santo em nosso coração, clareando tudo aquilo que Deus deseja que venhamos aprender, pois Ele deseja que nós cresçamos no conhecimento e na graça dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então Paulo, também preocupado com isso, começa a dar instruções práticas. A partir do capítulo 4, ele começa a colocar certas coisas que devem fazer parte da vida dos cristãos. Isso diz respeito a nós, todos nós aqui estamos. E o que é que ele tem a ensinar? Ele ensina como nós devemos lidar com outros irmãos, no capítulo 4, verso 1 ao 6, como nós devemos lidar com os dons espirituais, capítulo 4, verso 7 até o verso 16, também a vida pregressa que nós vamos ter, no capítulo 4, verso 17 até o verso número 32, e agora em relação ao mal que cerca o mundo, no capítulo 5, verso 1 até o verso número 17. E ele acrescenta mais um pouco em relação ao Espírito Santo, que vai do 18 ao 21, que foi o texto que nós lemos. Então, o que Paulo exorta a nós como cristãos fazermos? Praticarmos a nossa vida. Ele diz que devido a tudo que Deus fez, e que você sabe que é nova criatura, todos vocês sabem disso. Amém? Vocês nasceram de Deus. Amém? Vocês são nova criatura. Amém? Vocês são crentes diante do Senhor. Amém? Então, por causa disso, pela obra que Deus fez em nosso coração, na nossa vida, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, o que Paulo simplesmente denota aqui é que, devido a eu ser filho de Deus, nascido de novo, eu tenho que ser imitador do Senhor. E andar ou viver, que esse é o termo que andar representa, em amor, como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que você deve anular qualquer tipo de vontade própria e deixar estabelecer a vontade de Deus no seu coração, na sua vida, e fazer a mesma coisa que Cristo fez. Irmãos, o que foi que Cristo fez? Paulo disse que ele deixou
a sua glória, ele destituiu-se de toda a sua glória, e ele tornou-se um homem como nós, um ser humano, veio em carne. Isso nós chamamos de humilhação de Deus, que é um Deus, ele se tornar uma criatura como nós, para experimentar tudo aquilo que nós também experimentamos, pois ele foi tentado em todas as coisas semelhantes a nós, mas não pecou. E ele entregou-se totalmente para que o propósito de Deus a nosso favor fosse executado. E se nós pensarmos bem, quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender que Cristo, ele, desde o nascimento, antes do nascimento, ele se entrega, porque ele concorda com o plano do Pai de fazer isso. E o seu nascimento, ele já era uma oferta. A sua vida de criança, de adolescência, de jovem, foi uma oferta a Deus. Por quê? Porque ele consagrou-se inteiramente para o propósito pelo qual ele veio, que foi morrer na cruz por nós. A sua vida adulta, ele se entregou por inteiro. Ele mesmo diz que não tem nenhum medo na cabeça, para que nós fôssemos salvos, nós tivéssemos vida e vida em abundância. E agora ele, Paulo, lembrando de todas essas coisas e muito mais, visto que Deus revelou a ele grandes coisas a respeito da obra da salvação, ele simplesmente exorta a nós a sermos também imitadores e fazermos isso que Cristo fez. Nós temos que andar assim, porque nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, como a gente deve se portar? Agora vamos olhar para a nossa vida. Vamos olhar para como nós estamos andando no nosso dia a dia. Se distante de Deus, se nós só lembramos de Deus de vez em quando a lua aberta, ou quando falta alguma coisa, ou quando é necessário um milagre, ou se nós temos comunhão com esse Deus e queremos honrar a Deus em todo o tempo da nossa vida e da nossa peregrinação. Ou nós dispensamos Deus em breve espaço de tempo do nosso dia e só lembramos isso de vez em quando, e então vamos ao encontro desse Deus e vamos viver de modo dia inteiro. Mas aí então, Paulo, falando para que a gente possa ser purificado das coisas, ele começa a descrever algumas coisas que devem ser tiradas da nossa vida, coisas que hoje estão bem patentes dentro de nossos olhos. Nesta noite mesmo, na noite anterior também, né? Não sei, aconteceu desfiles de escolas de samba, onde a gente sabe que a festa do carnaval é treva pura. E possa ser que algum cristão possa ter colocado os olhos em cima disso também. E acha até bonito as coisas como estão acontecendo. Mas, para nós, irmãos, isso é um pesar e uma tristeza diante de Deus. E eu vou começar a explanar, tá bom? O que Paulo deseja libertar muitos de nós esta noite em nome de Jesus, como ele escreveu para os Efésios. A partir do verso 3, Paulo descreve que deve ser lançado de fora de nós. Aí ele fala assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação toda, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Primeira parte que nós tratamos, lemos o verso 3 e 4, fala a respeito do modo pelo qual o povo encara a questão do sexo, da sexualidade. E o que a gente vê neste carnaval é isso: são mulheres nuas e mostrando tudo, uma aberração que existe, essa questão da homossexualidade também, né? Essa questão de valorizar a questão de casamento gays e outras coisas mais, a questão também do sexo livre. O próprio Franco Ferreira comentou sobre isso, que é um absurdo, em vez do governo incentivar a abstinência, ele distribui milhões e milhões de camisinhas nessa época. JPB hoje noticiou a repórter, gordinha, que eu não sei o nome dela, dizendo que
vai ter 70 mil camisinhas sendo distribuídas lá nas avenidas onde vão passar as escolas de samba por aqui, o pessoal dos blocos e etc. Isso, irmãos, é uma aberração. Isso entristece os olhos do Senhor. Eu sei que a gente não está envolvido nisso, mas eu sei também que existem cristãos que às vezes estão metidos em coisas mais profundas em relação a isso. E essa palavra impulsícia, tá bom? Ela, junto com impurezas, porneia e catambazo, diz respeito a todo tipo de sexo errado que existe. Então, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está ensinando aos crentes, ele escreveu para a igreja, dizendo que certos tipos de sexo, de imoralidades sexuais, não são incompatíveis com o cristianismo. E aqui está incluído, tá bom, o que se fazia nos cultos a certos deuses, onde eles mantinham relação culto a esse Deus, tá bom? Aqui está envolvida a questão da sodomia, do sexo com o mesmo sexo. Está incluído também sexo com bicho, tá? Está incluído também outras coisas que podem existir na vida do casal e que é errado perante os olhos de Deus. Tudo isso está incluído. E ele está dizendo que estas coisas nem sequer se nomeiam em nosso meio. Nem sequer se nomeiam. Seja dita em nosso meio. Ou conversar em nosso meio essas coisas. Ele fala que isso, tá bom? Deve ter uma certa conotação de intimidade e é para a glória de Deus, que deve ser vivida pelo casal ou pelo crente de um modo que seja agradável a Deus. Então, para os jovens que estão, e para todos que estão também, para estarmos também, sexo que é bênção é sexo que é feito dentro do casamento. Sexo fora do casamento é pecado. Sexo de adultério é pecado. Sexo de homem com homem é pecado. Sexo de mulher com mulher é pecado. O sexo abençoado é o sexo de um homem com mulher dentro do casamento e de maneira correta. Isso Paulo estava ensinando na igreja de Éfeso. E isso agora eu estou ensinando a vocês também. Para que vocês também ensinem aos filhos de vocês também. Para que vocês saibam como é que o crente deve viver. De modo digno de Deus. Tá? Aí a questão dele ter colocado assim: nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. E a gente vai entrar nesse contraponto aí. É que ele diz que conversação torpe, palavras vãs, ou chocarices, tem a ver com piadas imorais no meio de crente. Ou até eu assisti coisas que têm imoralidades, palavras imorais, e achar isso normal. Não. Se é normal, eu tenho que anular as escrituras. E eu não posso anular as escrituras. Então eu não posso estar, irmãos, colocando meus olhos em certas coisas, como eu assisti Zé Paraíba com aquelas piadas, que a primeira, a segunda pode ser inocente, mas a terceira em diante vai ter um palavrão no meio, vai ter coisas de obscenidade, e outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Não só ele, quem quer que seja que faça isso, olha o que o texto está dizendo, olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarices deve estar em nosso meio. Porque essas coisas são inconvenientes. Essas coisas permeiam a nossa vida cristã perante o Senhor. Elas maculam a nossa santidade. Elas ofendem o Espírito Santo que habita em nós, irmãos. E nós precisamos levar isso em consideração.
E Paulo queria purificar realmente a mente desse povo e o jeito que esse povo estava andando. Então ele escreve claramente para que eles possam entender. Agora, antes de tudo, ele diz o contraponto. Em vez de você estar metido com isso, dê as suas graças. Vamos se alegrar com a doutrina de Deus. Vamos conversar sobre as coisas boas da vida. Vamos juntar-se para ver algo gracioso sobre o Deus Criador, ou como tudo começou, ou os dons de Deus, ou a bondade de Deus, o ser do Senhor Jesus Cristo. Juntem-se para partilharem dessas coisas maravilhosas de Deus, do amor, de experimentar a comunhão dos santos. Juntem-se para isso, juntem-se para se alegrar com a dádiva da salvação, juntem-se para orar e ouvir o testemunho de alguém que Deus operou, ou até o seu próprio testemunho, contando o que Deus fez na sua vida. Irmão, nós precisamos até romper às vezes a falta de comunhão entre nós, para contarmos o que Deus operou em nossa vida. Não temos vergonha de dizer que antes eu pensava errado, mas agora Deus me libertou, e eu sou nova criatura, e nós nos alegrarmos e congratularmos com isso. E não ficarmos, irmãos, na nossa rota de escarnecedores, sentados no caminho dos pecadores, dando ouvido aos conselhos dos ímpios, se alegrando com as coisas que não convêm, e que está escrito nesta palavra, para nós nem sequer nomearmos entre nós. E aí eu fico ofendido muitas vezes, tá bom, quando chegam algumas coisas em Facebooks e em WhatsApps, colocando certas cenas dúbias. Não vamos crescer no Senhor. Vamos ser verdadeiros filhos de Deus. Vamos lutar contra o pecado que tem nas mentes do Senhor. Vamos expor o nosso coração para amar ao Senhor. E a nossa igreja, ela carece de um avivamento. Eu tenho orado a Deus para que Deus desperte todos nós para mergulharmos de cabeça na seara do Senhor. Nós experimentarmos o poder de Deus que ressuscita pessoas mortas e transforma verdadeiras vidas que praticamente estavam conduzidas ao inferno a cidadãos dos céus. E eu sei que nós temos enfrentado uma batalha muito grande. O pecado é qual só pensa em si mesmo, e não em Deus e no reino de Deus. E essas coisas têm dominado muitos corações, e muitos corações estão perdendo tempo, e Paulo vai falar isso no final, colocando seus olhos nestas coisas que não convêm. Achamos engraçado muitas coisas, e até queremos partilhar com os outros a respeito disso. Mas essas coisas nem deviam ser nomeadas em nosso meio. Mas, em contrapartida, deveríamos dar ações de graças por todos os milagres que Deus tem feito em nossa vida, pelo que Ele fez, pelo que Ele é, pelo que a palavra dele já nos revelou. Aí ele diz algumas motivações, a partir do verso 5, para que nós venhamos a verificarmos essas coisas. Ele vai falar primeiramente do julgamento. Há um julgamento, e você precisa estar ciente desse julgamento. Existe um julgamento, e ele diz: sabeis, pois existe nenhum incontinente ou impuro, ou avarento que idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. A primeira área de motivação para que nós abandonemos o pecado e sejamos imitadores de Deus, como filhos amados, é que Deus julgará. Haverá um julgamento, e nós precisamos estar cientes disso. E é óbvio que Paulo não está dizendo que aquele que foi alcançado, ele irá ser lançado no inferno. Ele está, porque antes, no capítulo número 1 e 2, ele fala que quem foi alcançado pelo Senhor, está selado com o Espírito Santo, é a herança de Deus, aguardando apenas o dia dos resgates. E ele não pode se contradizer quanto a isso. O que ele está tentando alertar para nós, quando ele diz
que nenhum incontinente puro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo, é que nas nossas relações existem pessoas dentro da igreja que não nasceram de novo e que podem ser pedras de tropeço para o crente, e pode estar comungando com ele nessas circunstâncias. E como a gente identifica isso? É simples, irmãos, é só observar se ele tem desejo por Deus, se ele deseja as coisas de Deus, ou se quando ele chama você para ser amigo dele ou colega dele, é para fazer coisas que não agradam a Deus, é para estar assistindo coisas que não glorificam a Deus, é para estar apenas sendo participantes das coisas que o mundo oferece. Então você já percebe de antemão que essa pessoa não tem a inclinação do Espírito para viver para Deus. Então você tem que tomar cuidado, porque para esse virá um julgamento, e pode ser que Deus lance também sua ira sobre você, não que você pereça no inferno, mas que você possa padecer diante de Deus, pois está comungando, sendo participante junto com eles, porque essa é a palavra que ele exorta no verso 7, portanto, não sejais participantes com ele, não comunguem do mesmo pensamento, do mesmo jeito, das mesmas coisas que ele participa. Seja diferente. Seja diferente. Seja um crente. Seja luz e sal da terra. Seja aquele que refreia o mal. Seja aquele que constrange. Seja aquele que faz com que as portas do inferno retrocedam. Seja um crente fiel a Deus. Seja assim. Aí a segunda motivação que ele fala é que a gente não, por ter passado por uma transformação, não ser mais trevas. Verso 8 em diante ele diz: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-las, porque o que eles fazem ao mundo só é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta à luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. A outra motivação para que realmente nós andemos como filhos de Deus Altíssimo é que nós antes éramos trevas, mas agora somos luz. E por ser luz, nós não podemos compactuar com as trevas. Nós temos que reprovar as trevas. E ele pede isso. E como a gente vai fazer isso? No final do verso 8 ele diz: andai como filhos da luz. Aí, entre parênteses, na minha escritura tem, na minha Bíblia tem: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade. Seja bom. Ainda que os outros façam mal, seja bom. Ainda que ninguém reconheça, seja bom. Ainda que ninguém bata a palma para você, ou abra a porta para você, seja bom. O que lhe impede de ser bom se você é filho de Deus? Você vai deixar de fazer a vontade que Deus pede que você faça como alguém que nasceu de Deus por causa dos outros? Seja justo, pratique a justiça, ande em verdade, não minta, não engane, não usurpe, não seja corrompido, nem pratique corrupção. Seja cristão, não enrole, não cobre a lei que é demasiado justo, cobre o que é justo. Seja sim, seja não, faça o que é certo, veja, pense, Deus já lhe deu entendimento para isso. Todos aqui têm esse discernimento. O que é que Deus deseja? Que você ande em paz. Então vive em paz. Por que você está contente dentro de casa? Por causa de vocês mesmos. Porque se Deus já fez vocês nova criatura, por que vocês estão contentes? Por que vocês não conversam direito? Por que vocês não fazem as coisas direito? Mas é por causa dos outros, não, é por causa de você mesmo. Seja cristão. Ande como filho da luz. E siga como luz. Ele fala algo grandioso. Ele diz que a gente não precisa
Antes disso, ele fala também que a gente deve provar sempre o que é agradável ao Senhor. Então, tudo que queremos fazer, em tudo que queremos submeter, nós temos que consultar a Deus e ver se é da vontade de Deus fazer aquilo. Em tudo, em todas as coisas, como filhos de Deus amado, como alguém que tem luz, nós temos que consultar a Deus constantemente o que é para fazer, o que não é para fazer, o que devemos dizer, responder, agir, pensar, fazer tudo. Há algum tempo eu tenho aprendido isso também dentro da minha própria casa. Questões se levantam, e às vezes nós precisamos resolver alguns conflitos, e aí então eu paro, penso, Deus, me fale, como eu tenho que agir, o que dizer, porque eu sou teu filho, eu quero agradar a ti, eu não quero que falte paz na minha casa, no meu lar, na minha vida, não, Senhor, eu quero provar daquilo que o Senhor diz que realmente acontece, com aqueles que confiam em ti, que são teus filhos, Senhor. E se a Escritura diz que o Senhor conserva em perfeita paz aqueles que confiam no Senhor, isso é uma verdade, nós temos que percorrer isso. Se Ele diz que quem se alimenta dele, por Ele viverá, isso é verdade, eu tenho que provar isso. Se a Escritura diz, se é verdade, eu tenho que experimentar isso, porque o meu Deus é verdadeiro, e Ele não mente, e Ele não falha, e é real para a nossa vida. E se eu quero que a minha oração, como diz a palavra da Escritura, que a oração do justo pode muito seus efeitos, então eu tenho que ser contrário nesse ponto aí, para que realmente a oração, a minha oração, tenha efeito diante de Deus, e possa atrair o poder de Deus e a virtude de Deus, porque eu sou luz e não trevas. Olha só o que ele diz também, que a gente não venha a ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Olha só, ele fala que as obras das trevas são infrutíferas, não tem nada de bom, coisa nenhuma. Toda obra das trevas é infrutífera, toda ela, seja qual for, é infrutífera, não tem nada de bom. Então não sejam cúmplices. Aí ele fala mais. Porque o que eles fazem oculto só referir a vergonha, é vergonhoso mesmo. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta em luz. Pelo que diz: desperta que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando Paulo fala isso, fica um negócio bem difícil de entender. Quando ele fala assim, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Ele quer dizer simplesmente o seguinte: é um processo que acontece quando você se contrapõe à obra da treva e que o outro está praticando, e que às vezes até se sente mal porque você o corrigiu, disse que aquilo era errado. Ele agora, devido a ter recebido essa instrução, ele vai abandonar aquela obra e passa a ser luz como você é luz. Esse é o sentido que Paulo fala isso. Quando é que isso aconteceu conosco? Todas as vezes que um crente, um pastor pregando, que alguém pronunciou a palavra do Senhor, que foi ao encontro daquilo que você faz errado, a luz está reprovando as trevas, e você que sabe que praticava aquilo, acolhe aquela repreensão, e agora sabe que não deve mais ser assim, você simplesmente se corrige. Nesse momento que a luz foi manifestada, você se torna luz também. E quando você vê outro agindo da forma que você agia, você agora vai reprovar a treva do outro, e o outro vai passar a ser luz também. Porque é assim que acontece na comunidade cristã. E é assim que Deus deseja nos usar uns para os outros. Vocês entendem isso? Vou dar um exemplo prático para nós. Digamos que nós homens aqui, casados, tá bom? Estamos juntos, na caminhada, etc e tal.
Aí de repente, um irmão foi visitar outro irmão do seu cara. Chegando lá, passou o irmão, como tá agora? Aí ele se depara com uma situação em que o irmão que o recebeu ficou meio bruto com a esposa, deu uns gritos lá no filho, chamando o filho, não sei o quê. Digamos que ele chamou o menino de Lésio. Algo dessa natureza. Tá bom? Isso é obra das trevas. Aí então o irmão viu isso. Como ele é luz, ele chega com o irmão e o irmão, eu preciso falar com você algo sério. Você fez isso, de acordo com a palavra, isso não é bom. Você está pecando nisso. Deus disse que ele chama o outro de Lésio, de raca, de louco, é réu do inferno. Então você está reprovando a obra das trevas. E aí o outro irmão que foi reprovado pelo que estava cometendo, que agora recebeu essa reprovação da luz, passa agora a refletir sobre isso, acolhe aquela repreensão e tira dele isso que ele estava praticando. Ele agora passa a ser luz. E aí Deus agora está exaltando a todos nós a sermos assim. E irmãos, às vezes, por sermos íntimos demais, nós não conseguimos fazer isso. Isso acontece muito no seio de família, de casal. Como é difícil nós repreendermos quem é íntimo nosso. Por quê? Se você vai falar com sua esposa que ela está errada uma coisa, pronto. Em vez de ela aceitar, ela vai levantar um monte de defeito meu e vai começar a abrir com o mal do mundo. Em vez dela acolher a repreensão e ser transformada, faz um conflito mal do mundo. Do mesmo jeito acontece com o irmão e irmã, com o namorado e namorada, tá bom? E vai, por que você está falando? Fale baixo. Fale baixo o quê? Quem é você? Quem é? Entende o que é? Às vezes é mais fácil a repreensão chegar por fora e transformar o outro do que por dentro. Agora isso está errado. Isso está errado. Porque se nós convivemos com as pessoas e nós estamos vendo o defeito dela que outros não veem, e a gente está servindo de luz para essa pessoa devia acolher isso e ser transformada. Mas é o que não acontece. Tanto com homem quanto com mulher. Não é só a mulher não, o homem também. Entendeu? Mas eu penso que eu fiz, o negócio está feio com vocês. Feio o quê? Feio tatu. Não quero aceitar. Não quero aceitar. Essa é a realidade, não quer aceitar. Não quer ser transformado. Por que não quer ser transformado? Se a pessoa que mais lhe conhece, ela tem muito mais a ajudar você a ser um cristão genuíno do que quem está lá de fora, que não conhece você de fato. Agora o problema, irmãos, é que a gente não se toca. A gente tem um orgulho próprio dentro da gente, uma carne que é resistente e não quer dar razão ao outro. Bom, ele está sendo luz na sua vida, dê glória a Deus por isso. É para a sua bênção, para a bênção do seu viver que ele está fazendo isso. Então, escute, atente, seja obediente à palavra do Senhor, e quando a luz manifesta a obra da treva, e você está praticando, transforme-se em luz em nome de Jesus Cristo. Seja crente no Senhor, em nome de Jesus. Mas não, isso pode acontecer também em relação a filho, mãe e pai, tá bom? Às vezes o filho vê assim que a mãe e o pai estão na sua graça, aí o filho vai dizer: você me respeita, eu sou seu pai, sua mãe. Cala sua boca. Por que você está se metendo aqui? Se o filho quer ser luz e os pais querem dar o vento. Do mesmo jeito, às vezes é com o pai e filho. Pai, filho, pai ou mãe vai exaltar o filho se o filho não dá o filho. Aí às vezes tem um de foto, diz: rapaz, está doido, o que está acontecendo comigo? O que foi isso? Não é para fazer assim não. Aí ele se converte. Mas a mãe e o pai já viu, já disse, ele devia ser convertido há muito tempo.
porque nós não aceitamos a repreensão da luz. Mas Paulo diz que a gente é filho, e filho tem que acatar isso. Tem que entender isso aí. Como seria bom, irmãos, se nós realmente quebrantássemos nosso coração e essa palavra nos transformasse verdadeiramente. Oh, como seria maravilhoso! Como seria diferente a nossa vida? E como seria grandiosa a bênção de Deus sobre nós também. Um outro fator de motivação, ele fala agora no verso 15, que é a respeito da sabedoria. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Remendo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos soleis ser sábios, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aqui Paulo, ele vai exortar-nos a nós atentarmos para não andarmos como nécio ou insensato. Aquele que tem sensatez ou bom senso de ver que aquilo que ele está fazendo é totalmente errado, vai trazer prejuízo e ele não volta atrás. Não. Os filhos de Deus são sábios, são inteligentes, são alguém que realmente conhece a vontade do Senhor, sabe discernir as coisas e vai aproveitar a sua vida o melhor possível. E essa questão de remir o tempo tem a ver com isso. Todo mundo aqui tem um dia de 24 horas. Mas tem gente aqui que não sabe aproveitar o tempo do seu dia, que desperdiça muito tempo. Tem deles que desperdiçam dormir demais, tem deles que desperdiçam não crescendo no conhecimento, tem deles que desperdiçam mergulhando os olhos em coisas que não convém, tem deles que desperdiçam sem a prática de uma meditação e reflexão sobre a vontade do Senhor e sobre a sua própria direção de vida. Assim, vive como um vegetal. Não é aqueles doentes em cima da cama, não. O vegetal é que ele só faz aquilo que foi inerente a ele fazer. Apenas isso. Ele está ali, pega o alimento da terra, transforma o gás carbônico em oxigênio, e depois no outro dia vai a mesma coisa, e só vai crescendo, e só isso. Então tem gente também que vive assim. Tem gente que vive assim, não tem nenhum propósito diante de Deus, nem abraçou a causa do reino, apenas vive assim. Comendo, dormindo, se levantando, comendo, dormindo, se levantando, comendo, dormindo, se levantando, feito uma topeira. E não presta atenção que a sua vida, ela foi feita para glorificar a Deus. Então procure isso. Procure direção de Deus para o seu viver. Não fique como alguém que está encantado por celulares ou outras coisas e fica o tempo todo perdendo tempo. Não, um crente, irmãos, ele aproveita bem o seu tempo, ele planeja o seu tempo, ele organiza o seu tempo, ele arquiteta tudo direitinho para que tudo dê certo. Se alguma eventualidade estranha acontece que interfere no seu planejamento, mas mesmo assim, pela sabedoria que ele deu, que ele recebeu de Deus, ele vai saber organizar as coisas para no fim dar tudo certo. Mas o crente é inteligente, sabe? E Paulo fala sobre isso. Seja sábio, seja bem inteligente. E como é bom a gente saber disso. E eu li algumas coisas que alguns homens passaram e vi como logo cedo eles foram despertados para Deus, como o próprio estudo, tá bom? Aos 14 anos, ele foi tomado por um temor do Senhor a respeito de sua salvação. E ele ficava indagando a questão do pecado, porque ele sabia que era pecador, e por causa disso estava condenado ao inferno. E ele se consumia com isso, ia constantemente às orações, à casa de Deus, buscava o Senhor para que Deus lhe desse uma resposta. Até que um dia, estava nevando nesse dia, e um pregador do sítio, um cara do interior, pregou no profeta Isaías, onde diz o verso que diz assim: olhai para mim e sede salvos.
Esta palavra penetrou no coração do jovem Spurgeon, transformou a vida dele, e ele passou a crer na graça do Senhor. Compreendeu que a salvação é uma dádiva de Deus e não um mérito humano. A partir de então, ele teve essa certeza e ele começou a servir ao Senhor. Com 16 anos, ele começou a pregar e já ficou no culto de uma congregação pequena. Que, pelo esforço dele, a graça de Deus na vida dele, ele deu as duas coisas. Porque ele constantemente estava lendo, buscando, orando e querendo conhecer mais a Deus e com desejo de pregar a palavra de Deus. Jovem assim. Mas não perdia tempo. Na biografia dele tem dizendo a quantidade de livros que ele lia por semana, buscando conhecer o Senhor, conhecer ao Deus Altíssimo e ser útil ao reino dele. Bom, o resultado disso é que a congregação começou a crescer. Deus começou a salvar a gente através da pregação dele, que de alguns poucos tempo pulou para 1.200 metros. Já tiveram que construir de novo. Em seguida, já aumentou de 1.200 para 5.000 pessoas. Teve que mudar o local da igreja e construir um maior. Construir um templo para 10.000 pessoas, que no primeiro culto foram 8.000 pessoas. Um jovem que decidiu remir e ser realmente um homem de Deus. Por que isso não pode acontecer conosco? Por que você não pode ser um homem ou uma mulher de Deus assim? Por que você não pode ser despertado a isso? O que impede nós, se nós somos filhos de Deus? Se o mesmo Espírito que habitava em Spurgeon habita em mim e habita em você, por que nós não somos assim? Só não é porque Deus não quer. Essa é a realidade. Só não é porque Deus não quer. Tem a ver conosco. E por fim, ele agora fala sobre a questão de nós buscarmos o Espírito de Deus, dos versos 18 ao 21, onde ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Ele fala uma maneira pelo qual nós podemos realmente ser bênção na mão de Deus. E aí então ele faz um contraponto entre embriaguez e estar cheio do Espírito. Naquele tempo, vocês sabem, tá bom, que o pessoal gostava de um fiozinho e de vez em quando exagerava, como aconteceu na igreja de Corinto, na ceia do Senhor. Nesse tempo, Paulo está combatendo contra isso, tá bom? Eu não aconselho ninguém a colocar nenhuma dose de álcool nos organismos. Isso perverte a gente. Mas ali havia isso. Mas ele diz: não, vocês devem encher-vos do Espírito. E essa palavra encher-vos, que na nossa tradução dá a ideia de que a gente é o agente da coisa, que a gente é que vai fazer com que sejamos cheios buscando a Deus, não. No grego, tá bom? Está no passivo ao lixo presente, que quer dizer assim: deixem o Espírito Santo encher vocês. Mas não é uma coisa uma vez perdida, não. É continuamente. Deixem que o Espírito Santo encha vocês. Deixem que o Espírito Santo encha vocês. Hoje, amanhã, depois de amanhã, depois do outro amanhã, na semana que vem, todos os dias. Deixem que Ele encha vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Permitam isso em nome de Jesus Cristo, como se nós tivéssemos assim, poder para bloquear o Espírito. Não, o que ele quer dizer é que nesse ponto, nesse processo, Deus, por sua soberania, diz que a gente tem participação nisso. É um exemplo bem simples, eu estou bem na sala de aula, eu quero lançar para vocês também. Quem é
aqui que possuído pelo Espírito, como se fosse uma possessão demoníaca, mas só que pelo Espírito, simplesmente é levado por ele a fazer isso. Olha só, está lá a sua Bíblia na sua casa, você está com ela fechadinha lá, e ela está lá e você guardou ela. Então você, possuído pelo Espírito, vai andando, chega lá, ele pega a Bíblia, vai, traz, senta você, aí abre a Bíblia, vai, volta, coloca você no texto que ele quer que você leia aqui, ó. Isso acontece? Não. Se você não pegar essa escritura, abrir e ler, ele não faz isso. É você, sou ele. Então, como queremos ser cheios do Espírito Santo sem isso? Quando a gente em casa fica no YouTube, fica não sei onde, não sei aonde, nas bolinhas, que já sabe vocês, o tempo todo, 3 bolinhas de carne, 3 bolinhas de argila, só isso. Peguem a Bíblia, abram ela, comece a ler o livro, do capítulo 1 e vão até o último capítulo, o máximo que vocês puderem. Vão meditando naquilo que está sendo dito, deixe o Espírito Santo encher vocês com a doutrina de Deus, com a palavra de Deus. Façam isso pelo amor de Deus, pelas misericórdias do Senhor sobre a vossa vida. Deixe o Espírito Santo encher vocês, para que vocês sejam cheios de Deus e conheçam a verdade do Senhor e andem no caminho do Senhor, porque Deus fala por sua palavra. Nós precisamos fazer isso. E às vezes nós somos tão acomodados, vamos em busca dos outros. Vamos em busca de pastor tal, para ele dizer alguma coisa para nós. Não, irmão, a palavra de Deus está diante de vós. Abram ela, leiam ela, alimentem-se dela, vivam ela, desejem praticar isso que ela diz, porque ela é clara, é uma das características da Escritura. Ela é clara, tem certos pontos que às vezes é difícil de entender, mas para a vida prática ela é clara. Ela diz, faça isso e não faça isso. Pratique isso e não pratique aquilo. Obedeça somente. Encha-se do Espírito. Faça isso. Depois se reúne, cante louvores a Deus junto com os irmãos. Aí vem a parte da comunhão, onde a gente vai incentivando um ao outro. Isso é tão bom que a gente tem que fazer mais vezes. Eu até incentivo a isso. Não sei se um dia a gente vai conseguir fazer isso com todo mundo neste lugar, mas o meu desejo é esse. E eu vou estar falando sobre isso em um outro momento. Aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração para nós crescermos mais em comunhão e expandir o reino de Deus também. Porque eu estou inquieto com isso. E eu sei que essa inquietação não é minha, mas para o bem de Deus. E aí ele fala que a gente deveria estar se reunindo e falando entre nós, os salmos, entoando louvores, cantando cantos e hinos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em um outro texto, ele fala que a gente deve se reunir, aí um traz louvor, outro traz ensino, outro Deus usa em profecia, ele traz a profecia, né? Outro fala em línguas, outro interpreta, e a gente é edificado. É assim a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que me dói é a gente se reunir para falar de futebol, falar de Flamengo, de Vasco, do goleiro do que saiu, etc. Não falar de Jesus. Não falar das riquezas da glória de Deus. A gente fala de tudo, a gente fala de INSS, corrupção, tudo. A gente conhece tanta coisa, a gente fala de tudo, mas menos daquilo que é essencial para nós, como cristão, de sermos juízes de Deus, de ser bom, de praticar a verdade e a justiça. E por final, no verso 21, ele fala, sujeitando uns aos outros o temor do Senhor. E essa é a questão. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso, porque um irmão sente-se ofendido e o outro acha que ele quer ser melhor que ele. A gente não consegue viver assim. Por muitas vezes, às vezes, eu recebo algumas exortações de vocês e vocês nem sabem. E eu exorto também vocês. Porque assim é a vida cristã. Eu não sou melhor do que vocês. E vocês são melhores do que eu. Somos a mesma coisa diante dos olhos de Deus. A única coisa diferente em mim para vocês é que eu tenho chamado da parte de Deus e eu tenho que responder por esse chamado. Mas fora isso, eu sou como vocês. Do mesmo jeito.
careço da graça de Deus todos os dias na minha vida. E se não for Ele me sustentando, eu lutarei na minha vida. Mas peço a Ele que não me deixe desfalecer e que eu possa lutar contra mim mesmo nas vezes que preciso deixar-me encher pelo Espírito Santo de Deus. Agora, visto que vocês já ouviram tudo isso, o que fazer? O que vamos fazer? Vamos obedecer. Vamos dobrar a vontade do Senhor. Vamos refrear tudo aquilo que não agrada a Deus na nossa vida. Vamos ser crente dele. Vamos ser filho de Deus. Vamos amar um no outro, vamos andar na justiça, vamos falar a verdade, vamos tomar vergonha na cara e vamos ser crente de verdade, porque isso é o desejo de Deus para nós. É isso que Deus deseja com cada um presente neste lugar. Vamos orar pedindo isso? Vamos ficar de pé?